Muito bem, meus amigos do SOS Planeta, é um prazer uma vez mais estarmos aqui para de novo fazermos esse comentário tratando de questões ambientais. E voltando ao tema do meio ambiente, que nós nos últimos comentários estivemos falando um pouco também sobre as questões políticas em função das grandes manifestações que ganharam as ruas de quase todo o nosso país. Manifestações que mereceram o nosso apoio, que mereceram o nosso aplauso, apesar de algumas retificações em determinados aspectos, de alguns exageros, não propriamente de manifestantes, mas de oportunistas, tanto no meio político como também no meio da própria população, que em alguns casos chegou até a fazer depredações e invasões de lojas e, enfim, dando prejuízos desnecessários. Mas a questão política foi muito importante. Voltamos agora ao eixo da questão ambiental. O Instituto da Amazônia e do Homem divulgou nos últimos momentos a informação de que voltou o desmatamento da Amazônia. Você que acompanha esse comentário aqui e que está atento à questão ambiental, não deve ter se surpreendido com isso. Porque eu, você e todos nós que temos vontade de ajudar a questão ambiental, sabemos que aquele aplauso que o governo dava a si mesmo, festejando a redução, entre aspas, do desmatamento na Amazônia, era apenas uma propaganda. Aliás, grande parte do que o nosso governo vem fazendo é pura propaganda. Você que acompanha o nosso comentário sabe que eu dizia naquela época que a gente aplaudia a redução do desmatamento, mas que era preciso continuar vigilantes, continuar fiscalizando, continuar fazendo com que as informações vindas dos satélites continuassem sendo trabalhadas para, de fato, nós termos uma informação de qualidade a partir desses dados que estão nos indicando que o desmatamento, ao contrário de redução, continua forte, continua intenso. Para vocês terem ideia do que aconteceu no último mês de junho, nós estamos em julho, portanto no mês passado, desmatamento na região amazônica chegou a 184 quilômetros quadrados. Você ouviu bem? Você prestou atenção? 184 quilômetros quadrados. E que o aumento em um ano do desmatamento chegou a mais de 430%. Então, não é possível festejar, não é possível dizer que as coisas estão sob controle e é necessário aumentar a fiscalização e aumentar o empenho e identificar por que esse desmatamento está acontecendo. Nós dissemos, por exemplo, que além das questões da falta de uma cultura ambiental que respeite o meio ambiente como um todo, há problemas também da falta de interesse por parte de órgãos que deviam estar adaptados, interessados e motivados em fazer essa fiscalização. O Ministério do Meio Ambiente, há mais de um ano, desde que foi votado e aprovado o Código Florestal Brasileiro, ainda não baixou resolução detalhando aspectos importantes das áreas desmatadas de forma irregular por fazendeiros em todo o país. Gente que fez isso, alguns de boa fé, outros de má fé, mas que terão tempo agora de recuperar, de refazer essas áreas desmatadas. Para isso o governo tem que estabelecer as regras ou o detalhamento mínimo dessas regras. O Ministério do Meio Ambiente tem esta função, entre outras. E há um ano e meio já quase, um pouco menos disso, nós estamos falando a respeito, já até antes da votação do Código Florestal, que era preciso detalhar aspectos importantes disso, e depois, já com a lei em curso, já com a lei sancionada pela presidente Dilma, inclusive com vetos, uma lei suada, que passou pela Câmara, uma lei discutida e sofrida, que passou pelo Senado, voltou para a Câmara, para depois ir à sanção da Presidência da República, nós ainda não temos a aplicação dessa lei por pura irresponsabilidade de gente que teria função de fazer isto no governo federal, ou seja, eu vou dar nome e endereço bonitinho. Lá na esplanada dos ministérios, eu estou me referindo especificamente ao Ministério do Meio Ambiente, que nesse aspecto está indo muito mal das pernas, que afinal de contas o tempo passa e nada acontece nesse aspecto de podermos de fato colocar em funcionamento um plano, ou mais que isso, uma lei de defesa não só da floresta, mesmo assim muito discutida esta lei, porque há quem ache
que esta lei defendeu muito mais o agropecuarista do que propriamente a floresta, mas assim mesmo, o pouco que defende a floresta não foi colocado em prática, não foi colocado até este momento em funcionamento. Então, não é surpresa para mim, não é surpresa para você que é atento, que acompanha as questões ambientais, que isso iria acontecer e vai continuar acontecendo. Então vamos aplaudir menos, eu disse isso há algum tempo atrás e estou repetindo agora. Vamos festejar menos, vamos fazer esse baba-ovo cada vez menor e vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Tem muita coisa para ser feita, dá para ser feita, o Brasil precisa disso, desmatar mais de 180 quilômetros num único mês de floresta amazônica, fora o que acontece na Mata Atlântica, que é a nossa floresta aqui perto da nossa casa, perto de todos nós da região sul-sudeste do país, é uma grande, uma gigantesca pouca vergonha que nós temos que acabar de vez. Então vamos continuar vigilantes, o comentário propõe isso, quer de novo rediscutir esse assunto e de alguma forma manter acesa a chama de que um dia a gente vai vencer, um dia que a gente vai chegar aqui nesse momento e dizer, olha, desmatamento é zero, mas não, desmatamento não é zero, não se aproxima de zero, cresce de novo e isso deve preocupar a mim, a você, a todos nós. A gente volta a falar sobre isso. Até lá.